Tô de volta, pessoal, mais uma aula de física, mais uma vez aí com essa disciplina sensacional. Hoje falaremos sobre balanço energético, tá? Dando continuidade às nossas aulas sobre termologia, certo? Hoje uma aula assim um pouco mais interessante, né? Um pouco mais difícil também, por que não? Sobre balanço energético. E aí, você já assistiu a aula de quantidade de calor? Eu vou precisar, tá? Vou precisar que você saiba daquelas fórmulas lá pra gente trabalhar balanço energético, tá? Balanço energético e equilíbrio térmico, né, na verdade, que é o que a gente mais vai utilizar. Você já assistiu a aula anterior? Tem que assistir. Tá assistindo todas? Tá assistindo a de filosofia? Tá assistindo matemática? Vamos lá, pô, vamos assistir essas aulas aí, hein? Essa nossa aprovação só depende de você, tá? A gente tá aqui, nós somos mediadores, mas você precisa também sentar aí e estudar. Já pega aí seu copinho de água, né, sua garrafa, seu cachorro quente e vambora falar sobre física, né? Mais uma vez, essa disciplina maravilhosa, né? Sensacional. Então, olha só, hoje equilíbrio térmico, né? Balanço energético, como eu havia falado com vocês. Coloquei aqui uma definição, tá na tela para você. Balanço energético é a análise quantitativa da energia que entra, sai e se transforma em um sistema físico. Leve em conta todas as formas de energias envolvidas, né? Calor, trabalho, energia interna. Então, aqui é como se fosse só uma conta mesmo, tá? O tanto que entra, tanto que sai. Lembra que energia não se cria, não se perde. Então, ela sempre vai se transformar, tá? Então, esse é o nosso balanço energético. Mais teórico mesmo, a parte de cálculo entra lá no equilíbrio térmico, que é justamente essa definição aqui. Antes de mais nada, né, princípio, a energia total se conserva, primeira lei da termodinâmica, tá? Primeira lei da termodinâmica fala sobre essa conservação de energia, tá? Então, o que é o nosso equilíbrio térmico? Estado em que dois ou mais corpos atingem a mesma temperatura após a troca de calor e cessa o fluxo de energia térmica entre eles. Então, coisas importantes aqui, hein? Vamos lá, passar aqui mais uma vez. Beleza. Para ocorrer equilíbrio térmico, então, gente, eu preciso que, obviamente, né, que dois ou mais corpos estejam em contato. Lembra da última aula que a gente falou? Calor é energia em trânsito. O que significa ser energia em trânsito, pessoal? Significa que eu preciso de dois corpos em contato, dois ou mais, e aí o calor flui espontaneamente. Olha que palavra, hein? Espontaneamente do corpo mais quente para o menos quente, desculpa. Então, acontece esse fluxo, né, de energia de um corpo para o outro de forma espontânea. Ou seja, toda vez que eu encostar então em dois corpos, vai trocar energia? Vai trocar energia. Vai trocar calor? Vai trocar, tá? Desde que exista essa diferença de temperatura. Depois que eles estiverem na mesma temperatura, os dois estão a 30 graus Celsius, por exemplo, vai acontecer troca de calor? Não vai. Aí cessa essa troca de calor, tá? Então tá lá, temperaturas finais iguais, nenhuma transferência de calor, ou seja, depois que acontece essa troca de calor, não acontece mais nada, tá? Acaba-se aqui. Então, essa primeira lei da termodinâmica fala sobre isso, tá? A gente ainda vai aprofundar um pouco quando chegar lá na parte das leis da termo, mas lembre-se disso, tá? Sob a ótica apenas da primeira lei da termodinâmica, só tem como trocar de calor dentro do equilíbrio térmico, tá? Existem outras três formas de transferência de calor, mas não é sobre a ótica da lei da termo. A gente vai falar, estou falando sobre isso na verdade, porque lá no exercício vai cair um negocinho sobre isso, então eu espero que você se lembre do que eu estou falando agora. Tudo bem? Então essa é a parte teórica da parada. Então vamos ter dois corpos em contato, esses corpos vão trocar calor até que exista, né, esse equilíbrio e todas elas estejam iguais. Vou botar mais uma vez aqui para você anotar, dá uma pausa aí, tira um print e anota no seu material o que significa cada uma delas. Beleza? Vamos lá? Vamos falar então de fórmulas. Bom, como havíamos falado agorinha, se você não assistiu a aula de quantidade de calor, volta lá, assiste aquela aula, porque eu costumo falar, tá, que exatas, né, tanto matemática quanto física, é uma pirâmide, tá? Ou seja, eu estou construindo conhecimento.
para eu entender a aula de balanço energético, né, de equilíbrio térmico, eu preciso saber as fórmulas de quantidade de calor, tá? São duas, né? Quais são aquelas fórmulas lá que a gente estudou na última aula? Vamos escrever aqui para vocês, vou colocar aqui grande. Quantidade de calor, massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura, o nosso Q macete. E também nós temos Q mole, né? Que é M vezes L. Essas são as nossas duas fórmulas. Volta aqui para mim. Cadê? Aqui, tô aqui. Essas duas fórmulas trabalham com quantidade de calor. Essa primeira fórmula depende de que mesmo? Depende de variação de temperatura. Tudo bem, variação de temperatura é a nossa primeira fórmula. E a segunda fórmula? A segunda fórmula depende deixa eu colocar aqui para vocês, ficar grandinho, bonitinho. Depende de mudança de estado físico. Ou seja, mudou o estado físico? Mudou. Se mudou o estado físico, então é o Q mole, né? É calor latente, tá? Se tem só mudança de temperatura, então nós temos o nosso Q macete, que é calor sensível. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, para existir então nosso equilíbrio térmico, eu preciso que esses dois corpos se encontrem, né? Fiquem coladinhos no outro. Então, a fórmula vai ser simplesmente quantidade A, né, de um corpo A, mais a quantidade de um corpo B igual a zero. Por que igual a zero? Vamos botar ali na parte de... Tá aqui, ó, que lindo. Por quê? Porque, olha só, lembra lá do balanço energético? Vamos colocar na tela para você. Leva em conta todas as formas de energia envolvidas, ou seja, é tudo que entra, sai e se transforma em um sistema físico. Ou seja, tudo que entra e sai vai trocar calor ali dentro, entre eles. Então, é como se o tanto que um libera é o tanto que o outro recebe, tá? É como se você fizesse uma transferência para você mesmo, sabe? Você tem lá sua conta em dois bancos diferentes, o dinheiro total não é seu. Então, você pega R$100 de uma conta sua e transfere para outra conta sua. Uma saiu e a outra recebeu, certo? Isso, então, é por isso que a gente tem esse igual a zero. Essas trocas sempre vão acontecer internamente. Tudo bem? Então, professor, posso misturar essas duas fórmulas em uma questão? Pode. Vai acontecer? Vai acontecer. Hoje, inclusive, a gente vai fazer uma questãozinha que mistura tanto o calor sensível quanto o calor latente. Mas, em linhas gerais, o que é mais comum é aparecer para vocês somente essas duas fórmulas aqui. Por exemplo, né? Como se fosse assim, massa... Desculpa. Normalmente acontece assim. Você tem um copo com água e aí você coloca um cubo de gelo dentro dessa água. O que vai acontecer? O gelo vai derreter gradualmente, né? E aí essas temperaturas vão se misturar, né? E vai dar uma temperatura final. Então, vamos colocar aqui como se fosse, né, um calor específico de alguma coisa. Vou colocar grande aqui para você enxergar melhor. Vezes a variação de temperatura, mais massa vezes calor específico, vezes a outra variação de temperatura igual a zero. O que eu preciso que a gente entenda aqui, pessoal? Volta aqui para mim. O que eu preciso que a gente entenda? No equilíbrio térmico, depois que acontece esse equilíbrio térmico, as temperaturas finais vão ser iguais, tá? Então, quando você desenvolve essa fórmula aqui, ó, massa vezes, eu vou colocar CA, tá? Que é o do corpo A. Aí você vai, deixa eu apagar aqui. Você vai colocar lá dentro do seu parênteses, não é final menos inicial? Muito bem, igual. Massa vezes calor específico do corpo B, abre, final menos inicial. Tudo isso aqui igual a zero, certo? Quando a gente desenvolve a fórmula, aparece isso daí, correto? Então o que a gente precisa estar sabido aqui? Que essas temperaturas finais serão iguais a essas mesmas temperaturas. Ou seja, vamos colocar aqui, vou até colocar aqui de outra cor para você, ó. Vou apagar aqui esse e esse, só para você ficar ciente. Vamos botar aqui de azul, ó, que essa, ó, colocar grande na tela, que essa temperatura final vai ser exatamente igual a essa outra temperatura. Não é óbvio?
você vai misturar essas duas substâncias e no final, o que é o equilíbrio térmico? As duas estão com a mesma temperatura, correto? Então, tanto a temperatura de um vai ser igual à temperatura do outro. Tudo bem? Tranquilo? Muito difícil? Tudo de novo? Tudo de novo. Então, o que é o nosso equilíbrio térmico? Eu tenho dois corpos, esses dois corpos entram em contato, depois que eles entram em contato, vai fluir espontaneamente. O corpo, né, que tem maior temperatura vai ceder calor para o corpo que tem menor temperatura, até que ocorra esse equilíbrio térmico. Ambos estejam na mesma temperatura, beleza? Para existir a mesma temperatura, é óbvio que a temperatura final, nos dois casos, será igual. Beleza? Vamos tentar fazer um exemplo disso daqui? Vamos lá? Tela aqui para vocês. Vamos imaginar então que nós temos aqui um copo com água. Você tem neste copo aqui, vou tentar desenhar um copo para vocês, ó. Olha só que lindo. Nossa, que xícara linda. Olha só como é que ficou maravilhosa. Beleza. Aí tem líquido dentro desse copo, né? Desse copo tem um líquido. E aí o que eu vou fazer com esse líquido? Eu vou colocar um outro líquido lá dentro, tá? Um outro líquido lá dentro para misturar essas duas substâncias e ter uma final. Então eu vou dizer que primeiramente eu tinha, sei lá, 100, pode ser 100 gramas de um líquido lá, já dentro do meu copo. Esse líquido estava, vamos lá, vou botar uma temperatura aqui, ele estava na temperatura de 28 graus Celsius, estava na temperatura de 28 e esse calor específico pode ser água, vamos lá, então meu calor específico vai ser 1, né? Lembra que da água, o calor específico da água é sempre 1, tá? Deixa eu apagar aqui e escrever 1 de novo, caneta, 1. O calor específico da água é 1. Beleza? Já a outra água que eu vou colocar ali, vou colocar uma água gelada, tá? Então eu vou colocar mais 50 gramas de água. 50 gramas de água. A temperatura inicial dessa segunda parte de água vai ser 10 graus Celsius, beleza? E o calor específico continua sendo 1, porque continua sendo água. Volta aqui pra mim. Vamos lá, entendendo o que está acontecendo aqui? Eu tinha um copo de água. Dentro do meu copo de água tinha 100 ml de água, certo? Lembrando que 100 ml é a mesma coisa que 100 gramas. Então eu adicionei 50 gramas de água, né? Mais 50 ml de água dentro desse copo, porém as temperaturas eram diferentes. No meu copo a água já estava a 28. Quando eu adicionei a outra água, essa outra água estava a 10. Quanto que vai ser então a minha temperatura final depois dessa mistura? Vamos lá. Quantidade A mais quantidade B é igual a 0. Então no corpo A eu tenho aqui massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, isso aqui é tudo corpo A, mais massa vezes calor B vezes variação de temperatura. Substituindo valores, pessoal, a primeira massa vai ser 100 vezes calor específico 1, abre um parênteses, F, o que é o F? Temperatura final, menos o meu 28, que é a temperatura inicial, mais a massa da segunda situação, 50 vezes 1, que é o calor específico da água, vezes, abre parênteses, qual que é a minha temperatura final? Não sei, menos 10 graus Celsius. Tudo isso aqui é igual a 0. Tá entendendo, meu querido? Tá entendendo? Tá tudo bem? Vamos de novo. Peguei então os meus dois corpos, A e B. Na soma entre eles acontece o nosso equilíbrio térmico, certo? Eles vão ter a mesma temperatura final, por isso que esses F's são iguais. A partir daqui, gente, é só matemática, tá? Só continha. Vamos voltar? Olha só. 100 vezes 1 dá 100, né? Então, quanto que é 100 vezes F, gente? 100 vezes F, 100 F, menos 100 vezes 28, só colocar dois zeros, né? 2.800, mais 50 vezes F dá 50F. Faz aqui de novo, então 50 vezes 10, também é só colocar um zerinho no final, né? 500, igual a 0. Meu querido,
Posso somar alguém aqui? Vamos trocar até a cor aqui para ficar um pouco mais lúdico. Posso somar? Ó, menos 2.800, menos 500. Quanto é que dá isso? Quanto? Boa, menos 3.300, tá? Menos, tá? E aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 100F mais 50F. Quanto que é 100F mais 50F? 150F menos 3.300 igual a zero. Esse cara aqui está negativo, vai passar para lá positivo, vou colocar aqui na tela para você. Então, ficaremos com 150F igual a 3.300. Tá multiplicando, passa para lá dividindo. Então, minha temperatura final vai ser 3.300 dividido para 150, 0 com 0. Então, nós temos aí, ó, cadê? 330 dividido para 15, eu tenho exatamente 22 graus Celsius. Essa é, volta aqui, essa é a minha temperatura final, tá? Então observa que o que normalmente os estudantes gostam de fazer quando lidam com uma questão dessa, que eu peço para que vocês não façam, né? Ah, professor, era 28, vou colocar 10, é só subtrair, né? 28 de 10 que vai dar certo. 28 menos 10 dá 18, né? Deu 18 na sua conta? Não deu 18. Então, eu não posso, tá? Só imaginar que, se a temperatura é uma e outra, vai misturar as duas, é só subtrair. Não posso fazer isso, tá? Matemática, né? Física não é visual, tá? Você não pode olhar para a parada e falar assim, tenho certeza que é isso. Cuidado que às vezes a gente erra por besteira. Beleza? Então, por enquanto, é isso. Olha lá, fizemos a nossa subtração, passou dividindo. E aí, vamos tentar fazer agora uma questão de vestibular, aquela questão que a gente está acostumado a fazer. Então, de novo, relembrando, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. A fórmula é essa daqui, ó. Quantidade de calor, né, dos dois corpos somados é igual a 0. Beleza? Vamos tentar fazer uma atividadezinha. Tá aí na tela pra você. Vou colocar aqui grande, bonito. Tá falando assim, ó. Uma xícara contendo... Deixa eu colocar aqui até um marca-texto, gente. Porque eu aprendi com meu amigo Luiz, meu amigo professor Luiz, que o marca-texto é um pouquinho melhor. Olha lá. Sempre me ensinando, meu amigo Luiz. Uma xícara contendo 150 ml de chá a 70 graus Celsius. Adiciona-se 50 ml de água a 10. Considerando que a xícara tem a capacidade térmica desprezível, importantíssimo isso, desprezível, e que não ocorra troca de calor entre o líquido e o ar, determine a temperatura de equilíbrio do sistema. Ele dá os dados aí para vocês. Percebeu como é que funciona uma questão de concurso, uma questão de vestibular? Ele fala um monte de coisa, né, um monte de situação, que você já vai pensar assim, nossa, com esse tanto de coisa aí é capaz que eu vou ter que fazer conta a mais. Nem vai, não vai não. É porque eles já fazem isso pra gente, pra não ter duas respostas no mesmo gabarito, né? Mesmas respostas. Então por isso que ele já coloca ali tudo que pode acontecer pra dar errado a sua questão, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui duas situações, certo? Deixa eu colocar aqui agora a caneta. Então eu tenho uma quantidade, eu vou colocar, é tudo água, um de xícara e adiciona água. Então eu vou colocar aqui chá, eu vou colocar C, tá? De chá, mais quantidade de calor da água, né? A de água. Tudo isso que tem que ser igual a 0. Qual que é a fórmula mesmo, gente, da quantidade de calor? Massa vezes calor específico da água, do chá, né? O primeiro é chá. Vou apagar aqui. Cadê borracha? Vamos lá. Calor específico do chá vezes a variação de temperatura, mais massa vezes quantidade de calor da água, agora sim da água, vezes variação de temperatura igual a 0. Beleza. Qual é a massa do chá? 150. Ah, professor, mas aqui está 150 ml. ml e grama é a mesma coisa. É a mesma quantidade. Qual que é o calor específico, então, do chá? Ok, ele falou aqui pra gente, ó. É 1. E o da água tá aqui também, que é 1, tá? Então, 1 vezes, abre parênteses, qual que é a variação de temperatura? É a final, que é o que eu quero descobrir, menos a inicial. Qual que é a temperatura inicial do chá? Setentinha.
mais, qual que é a quantidade da água? Quantidade da água tá aqui, ó, gente, 50 ml. Então, 50 vezes o 1, que é a quantidade de calor, vezes a água em parênteses, final menos a inicial. A temperatura da água era 10, igual a 0. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Tá de boa? Vou falar mais devagar, hein? Vou falar mais devagar pra gente pegar aqui esse conteúdo um pouco mais difícil. Então, volta comigo aqui. 150, então, é a quantidade de chá. O 1 é a densidade, né, que já tá aqui, ele deu pra gente. As temperaturas final sempre vai ser igual, né, no caso é equilíbrio térmico, menos a inicial, que é 70. Do outro lado de lá, 50 é a massa da água, esse 50 é a massa da água. Esse 1 é a nossa quantidade do calor específico. E aqui, F, temperatura final, menos 10, que é a inicial. Beleza? Agora é só fazer continha, né? Esse 1 aqui não serve para nada, então quanto que é 150 vezes F? 150F menos. Quanto que deu aí, gente? Ó, 150 vezes 70. De cabeça aí, ó. De cabeça dá 10.500. Mais 50 vezes F dá 50F. E 50 vezes 10 dá 500, né? Beleza, igual a 0. Gente, e aí? O que eu posso fazer aqui agora? O que a gente vai fazer? Eu vou somar quem é igual. E quem é igual? Eu tenho 150F mais 50F. Que dá quanto isso? 150 mais 50, 200F. Menos. Por que menos? Aqui eu tenho menos 10.500 e menos 500. Você está devendo 10.500 reais para o banco e 500 reais para o seu amigo. Quanto é que você está devendo no total? Essa conta aí tá ficando alta, né? Tá devendo então 11 mil reais. 11 mil igual a 0. Beleza, aqui agora tá fácil, ó. Vamos lá. Esse cara aqui tá negativo, vai para lá positivo. Então 200F igual a 11 mil. Tá multiplicando, passa dividindo. 11 mil dividido para 200. 2 zeros, 2 zeros. 110 dividido para 2, 55 graus. É o nosso gabarito. Letra B de bola. Você vai falar que esse negócio aqui foi difícil? Possível, impossível. Esse aqui foi lindo, maravilhoso, fácil demais. 55 graus é a nossa temperatura. De novo, não faço, não caio no erro de pensar, professor, eram 70 e aí eu adicionei 10, né? Então 70 menos 10 dá 60 graus. Não, e olha lá, ó, 70, 60 graus tem lá para você marcar, não tem? Letra D. Não faça isso, tá? Não faça isso mesmo. Vou colocar aqui de novo na tela. Tira seu print, dá pausa, anota. Preciso que você tenha isso no seu material. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Questão de número 2. Está na tela para você. Um cubo de gelo de 10 gramas a 100 graus. Desculpa, 100 graus não, né? Gelo, né, gente? 0 grau. Um cubo de gelo de 10 gramas a 0 grau é colocado em um copo de 200 gramas de água a 25 graus. Determine a temperatura da água imediatamente após o derretimento do cubo de gelo. Dados. Então a gente sabe que o calor específico da água é 1, o calor latente de fusão do gelo é 80. Esses valores, gente, são padrão, tá? Tanto da água quanto do gelo, da água é sempre 1, do gelo é sempre 80. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, volta para a tela. O que a gente vai fazer então? A nossa quantidade de calor da água mais a quantidade do gelo é igual a 0, certo? Beleza, qual que vai ser a nossa quantidade da água? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura mais... E a do gelo, pessoal? E a do gelo? Bom, o gelo não troca calor, certo? Não tem troca de calor. Então a quantidade do gelo não vai ser que macete, vai ser que mole, né? Então é massa vezes o calor latente. Lembra que eu perguntei, né? Se a gente podia misturar? Pode misturar, tá? Pode colocar calor sensível e calor latente na mesma questão. Voltando aqui. Qual que é então a massa da água? Massa da água, o primeiro é a água, tá? 200 vezes
calor específico, que é 1 vezes, abre parênteses, então nós temos aqui, na primeira parte, F, que é a temperatura final, menos 25, que é a nossa temperatura inicial. Mas, qual que é a massa do gelo? Massa do gelo, 10. Qual que é o calor latente do gelo? 80. Igual a 0. Tudo bem até aqui? Só substituir, agora é apenas matemática. 200 vezes 1, né, dá 200, vamos voltar lá para a tela. 200 vezes F, 200F menos. Quanto que deu aí, gente? Ó, 200 vezes 25. 200 vezes 25 dá 5.000. Mais 10 vezes 8, 10 vezes 80, né, dá 800 igual a 0. Tudo bem até aqui? Dá uma respirada, bebe uma água. Vambora, vamos continuar? Então é o seguinte, ó. Como é que a gente vai dar continuidade aqui, gente? Quanto que é menos 5.000 mais 800? Você está devendo 5.000, você ganha 800 reais. No final de tudo, você continua devendo 4.200, né? Então vai ficar 200F menos 4.200 igual a 0. Tá negativo, vai para lá como? Positivo. Vamos voltar para a tela. 200F igual a 4.200. Agora positivo, porque passou para o outro lado. O 200 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 4.200 dividido para 200. 0 com 0, 0 com 0. 42 dividido para 2, a minha temperatura final é 21 graus Celsius. 21 graus Celsius, letra C. Fácil, hein? Tranquilo demais. Você tá doido, gente. Muito fácil, muito tranquilo. Questão 2, 21 graus Celsius. Beleza? Vou voltar de novo aqui, ó. Vai lá, dá sua pausa. Anota mesmo, tá? Ou tira print e depois você anota no seu material. Vamos continuar? Próxima questão. Questão de número 3. Questão de número 3 já está na tela. Vamos embora. Qual é a massa de gelo necessária para resfriar uma porção de meio litro de água, ó, vou falar para vocês, 500 gramas, a 50 graus Celsius, até a temperatura de 20? Caraca, professor, que questão legal, hein? Que questão boa. Dados. Então nós temos aqui a calor específico da água, calor específico do gelo e calor latente de fusão do gelo. Mas, professor, 3, então a gente vai ter que trabalhar com 3 variáveis aqui. Quais serão? Quantidade de calor da água, mais quantidade de calor do gelo, mais quantidade de calor do gelo de novo. 2 gelos, professor? 2 gelos. Por que 2 gelos? Ele pediu para que o gelo resfrie, né, essa porção de água. Então nós também consideraremos os 2. Beleza? Vamos lá para a tela. Vai ficar dessa forma, gente. Quantidade de calor da água, massa vezes calor específico da água, vezes variação de temperatura, mais... E a do gelo? Como é que vai ficar do gelo? Massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura, isso aqui do gelo, mais o gelo que vai derreter. Depois de um tempinho o gelo derrete, não vai? Exatamente, vai derreter e vai se misturar com a água que já estava no recipiente. Então, também vai aparecer pra gente o do gelo, que é massa vezes calor latente do gelo, tudo isso aqui igual a 0. 0, 0, 0. Então vamos lá, né? Ele quer saber o que mesmo? Ele quer saber a massa, né? Então vamos lá. Massa vezes... Qual é o calor específico da água? 1. Variação de temperatura. Qual que vai ser minha variação de temperatura? Bom, se é da água, a água vai chegar no 0, não vai? Então, 20... Qual que era aqui a temperatura? Ela... Não, perdão, vamos fazer primeiro Isso mesmo, né? Do gelo, da água, tá certo. Da água, então, qual que é a temperatura da água? Era 20, a final vai ser 20, né? No final de tudo vai ser 20, menos o 50, que era a inicial. Fecha. Mais, qual que vai ser a do gelo, pessoal? Do gelo, qual que é a massa do gelo? Não, perdão. Deixa eu só apagar aqui, gente. Perdão. Aqui vai ser 500, né? 500, que é o da água. Tá aqui, ó. 500 da água. Agora sim, do gelo. Como é que vai ficar do gelo? A do gelo é o que a gente quer descobrir, né? Então, massa do gelo vezes... Qual que é o calor específico do gelo?
0,5. Qual que é a nossa temperatura do gelo? A final vai ser 20, né? Que vai ser depois da mistura, menos a inicial, que é 0. O gelo sempre a 0 grau. Mais, qual que é a massa do gelo de novo? Massa do gelo que a gente quer descobrir. Massa vezes, qual que é o calor específico? O calor latente do gelo é 80. Igual a 0. Beleza? Beleza. Então aqui vai ficar assim, ó. Quanto que é 20 menos 50? 20 menos 50 dá menos 30. Quanto que dá, gente? Menos 30 vezes 500. Menos 30 vezes 500 dá 15 mil. Menos 15 mil. Mais. Aqui fica fácil, hein? 20 menos 0 é 20. Quanto que é 0,5 vezes 20? Dá 10, né? Então 10m mais 80m igual a 0. Bom, e agora tá easy, hein? Tá fácil demais. Então, esses caras aqui eu vou somar. 10m mais 80m dá 90m. Esse cara tá negativo, passa pro outro lado positivo, 15 mil. E beleza, agora tá multiplicando, passa pro outro lado dividindo, né? Então massa vai ser esses 15 mil dividido para 90. 0 com 0. Quanto que é a massa, gente? Quanto que dá? 1.500 dividido para 9, 166,6 gramas, letra E. Já dá tua pausa aí, dá o print pra gente conversar sobre a questão. Questão um pouco difícil, né? Mas vamos lá. 3 variáveis: calor da água, calor do gelo e calor latente do gelo. 2 vezes o gelo aparece. Ele pediu a massa do gelo, então tá aí, a massa do gelo ficou sendo 166,6. De novo, qualquer coisa, dá uma pausa, dá uma olhada, volta um pouquinho, deixa no comentário, professor, eu entendi a questão 3, dá pra fazer de novo? Faço de novo e mando pra você. Beleza? E última questão do nosso bloco de hoje, questão 4, tá na tela pra vocês. Tendo como base exclusivamente o que é delimitado no enunciado da Lei Zero da termodinâmica, se dois corpos encontrarem-se em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então esses corpos estarão em equilíbrio térmico entre si. Assinale a alternativa correta. Observe que ele falou que é sobre a luz da lei da Lei Zero da termodinâmica, tá? Não estou falando de outros processos aqui, de transferência de calor, apenas da Lei Zero. Então vamos lá, ó. Letra A. O calor é uma grandeza escalar? Não, já está errado, já nem precisa continuar lendo. O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que não se mexe, que está parada. E calor está parado? Não, calor é energia em trânsito, então sempre está se movimentando. Então letra A já está errada. O calor é sempre transferido de corpos mais frios? Frio? Vou chegar nesse momento aqui da aula. Se você me falar que é do mais frio em direção ao mais quente, o frio nem existe na física, né? Frio é a ausência de calor. Então, erradíssima, letra B, não existe. Próximo. O calor é transferido espontaneamente entre corpos de diferentes temperaturas. Ó, chega arrepiou, hein? Que lindo isso aqui, que maravilhoso. O calor é transferido espontaneamente. Corretíssimo, letra C. Vamos ver as outras para ver onde é que está o erro? D. O calor é transferido mesmo após o equilíbrio térmico ter sido estabelecido? Após o equilíbrio térmico não existe mais transferência de calor. Já está todo mundo na mesma temperatura, acabou a transferência de calor. Então, errado. E a última, o calor pode ser transferido por meio dos processos de condução, convecção e radiação. Estaria correto se ele não falasse que é exclusivamente delimitado pelo enunciado da Lei Zero da Termo, tá? Lei Zero da Termo, espontaneamente o calor flui entre corpos, tá? Então, letra E também está errado porque é sob a luz da Lei Zero, beleza? Tudo bem? E aí, o que você achou? Fácil, médio, difícil? Conta aí pra mim nos comentários, me fala aí o que você achou dessa aula incrível. Eu achei maravilhosa. Essas questões são sensacionais. Então, te espero na próxima aula. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as leis da termo, tá? Vamos aprofundar nossos conhecimentos, falar um pouco sobre máquinas térmicas, tá? E evoluir na termologia, beleza? Eu sou o professor Matheus, professor de Física, e conta comigo para sua aprovação. Valeu!